Para a gente continuar a pauta aqui, algo que também está no título e thumb aqui desta live, Juan Tressoldi e Marcos Antônio, os dois emprestados aí ao São Paulo com vínculo até o meio do ano que se aproxima, a gente está já em março, né? Como é que está a situação de cada um deles, né? Os dois, então, por empréstimo, começo com quem está na tela, Juan Tressoldi, jogador que chegou do Sassuolo e tudo mais. Para a gente trazer uma informação, né? O Juan, ele tem empréstimo com uma opção de compra que pode virar uma obrigação de compra caso ele cumpra 25 jogos com pelo menos 45 minutos em campo pelo São Paulo. Neste momento, ele fez 13 partidas, sendo 11 delas com 45 minutos ou mais, então ele tem 11 partidas com a meta cumprida. Se ele cumprir essa meta e se o São Paulo for comprar, valor fixado é de 26,8 milhões de reais pelo Juan Tressoldi. Essa é a primeira informação. Marcos Antônio, a segunda informação, volante que está por empréstimo da Lazio. Este também tem uma cláusula parecida, essa ideia, né, de empréstimo com opção que pode virar uma obrigação de compra. Ele precisa jogar 45 minutos em metade dos jogos aí do São Paulo durante o período de empréstimo, no caso 30 jogos, por enquanto ele tem 15, ele tem então metade aí então dessa meta cumprida, e a cláusula do Marcos Antônio em compra está fixada em 4,2 milhões de euros, na cotação atual 25,5 milhões de reais pelo Marcos Antônio é o valor fixado. Daria então quase uns 50, acima até, né, enfim, pelos dois jogadores, Nick. Então te pergunto, vale a pena comprar os dois? Vale a pena comprar um deles? Qual seria a sua movimentação no sentido de campo para que eles possam ter continuidade ou não no São Paulo, Nick? Bom, primeiro eu acho que a análise se vale a pena ou não vai depender muito da forma como esse valor deveria ser pago, né, de acordo com o contrato. Se for para desembolsar o valor, o São Paulo não tem nem essa opção, né? Mas acredito Só um ponto, né? Do Marcos Antônio, isso já está até acertado em contrato, seriam então 3 parcelas, uma no meio de 25 e aí se encerrando então a outra no meio de 27, né? Então seria uma por ano. 3 parcelas 25, anuais, tá? Exato, 25, 26, 27. Seria então a divisão desse valor de 25 milhões. E do Juan a gente tem também informação? A gente não tem essa informação, inclusive esse valor que a gente trouxe aqui, né, Nick, desses, enfim, 26,8 milhões foram divulgados pelo GE. Vira uma apuração até parecida com o que eu tenho desse valor do Juan, mas o São Paulo não confirma. Então, o São Paulo não confirma, mas também não fala o valor oficial, né? Então, fica muito mais na desinformação. Mas é uma informação que foi passada pelo GE, que tem fontes confiáveis e que eu pude também confirmar com as mesmas pessoas que, enfim, passaram para eles possivelmente, que é esse valor, né, de 25 então, milhões, né, 26, perdão, quase 27 milhões de reais pelo Juan Tressoldi. Cara, então assim, eu acho que se o São Paulo tiver amarrado os dois contratos, vamos imaginar então que os dois estão mais ou menos pelo mesmo valor e os dois teriam a possibilidade de compra em 3 parcelas anuais, que acho que isso muda bastante nossa análise aqui. O Marcos Antônio, quando ele chegou, eu tinha uma expectativa muito grande em cima dele, porque o Alisson tinha acabado de machucar, ele era um jogador ali que pelos vídeos que a gente via, os jogos, ele também tinha essa característica de motorzinho, né, de condução de bola, de passes curtos e etc. Inclusive estava sendo, pelo que constou na época, disputado com o São Paulo pelo Flamengo até, que é um time que dificilmente erra nas contratações, porque tem muito dinheiro, né? Então a margem de erro diminui bastante nesse caso. E aí o Marcos Antônio me dava uma esperança muito boa, porque, cara, na minha humilde opinião, o futebol moderno se ganha na posição de volante. O time que tem bons volantes é um time que já... Cara, para mim, bons volantes e um bom goleiro, você já está na frente de muitos times, né? E aí o São Paulo, que tinha perdido o Pablo Maia e o Alisson, a hora que chega o Marcos Antônio, me deu realmente uma esperança muito grande. Infelizmente, dentro de campo, ele não correspondeu à altura. Eu acho que ele teve pouca sequência com o time titular do São Paulo, para a gente poder analisar de verdade, porque às vezes que ele entrou sempre era numa fria, ou para substituir o Pablo Maia, que nem é a função dele, ou aquela vez contra o Inter, que me marcou muito, que o Zubeldia escalou Marcos Antônio e Bobadilha como dupla de volantes, com uma linha de 4 atrás, ou seja, não tinha proteção nenhuma, e se não me engano era Igor Vinícius
na lateral ainda, ou seja, colocou os dois ali numa fogueira, porque não tinha nem 3 zagueiros, nem primeiro volante, nem nada. E eu gostaria de ver mais o Marcos Antônio com o time titular. Então, o Zubeldia decidiu, vai jogar com 3 zagueiros, que aí dá uma proteção maior, vai ter Cedric e Enzo Dias ou Wendel, que também são laterais que protegem um pouco mais. Coloca Alisson, Marcos Antônio, essa dupla, uns 3, 4 jogos, de repente, para ele mostrar um pouco mais de serviço. Se fosse hoje, eu, de repente, tentaria uma prorrogação do empréstimo, mas para comprar, eu acho que ele ainda não mostrou tanto. O Juan, cara, eu sei que muita gente pode me xingar, mas eu já olho com um pouco mais de, talvez, esperança, porque nessa posição de zagueiro, cara, o mercado está muito inflacionado, ele é um jogador relativamente novo, e eu acho que os jogos que ele fez não foram jogos ruins, não. Acho que ele é um cara que ele tem boa bola aérea, ele é rápido, e de repente o São Paulo pensando num sucessor do Arboleda, por exemplo, que eu acho que eles têm mais ou menos a mesma característica, são zagueiros rápidos, e é difícil de achar isso no mercado, eu acho que o São Paulo poderia pensar, se fosse hoje, o contrato do Juan venceu hoje, o São Paulo tem que desembolsar o dinheiro? Claro que não compraria, porque ainda não mostrou. Mas eu acho que o Juan pode ser, principalmente pensando numa linha de 3, naquele lado direito ali, ele e o Ferrarese, eu acho que os dois cumprem muito bem o papel. Então, assim, cara, dependendo do parcelamento, o valor é alto, mas acho que para achar um zagueiro como ele, não sei se ficaria muito menos do que isso, não. Hoje não compraria, mas eu acho que entre os dois, se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Juan atualmente. Eu vou discordar de você, Nick, algo até que é raro neste programa, porque eu acho que, assim, são 2 jogadores que eu, sinceramente, não compraria. Eu acho que o Marcos Antônio é um cara que rende um pouco mais aí nesse meio de campo, mas não acho ele um cara crucial que vale 25 milhões. Acho que você pode compor de forma mais barata. Não vejo que vale a pena para um time que tem a situação financeira que tem o São Paulo nesse momento, né? Então, para mim, não faz sentido. E o Juan, para mim, faz menos ainda, por ser um cara que eu enxergo como zagueiro para compor elenco. E aí, cara, zagueiro por zagueiro, você tem o próprio Igão da base, você tem outros nomes que podem surgir. Zagueiro para compor elenco não custa 27 milhões, aí não faz sentido. Então, mas se o Ferrarese sai, Casey Sabino, por exemplo, que a gente brincava, aí sim faz mais sentido, porque o cara vem de graça, o cara tem ali pouco custo e chega para compor elenco. Fala uma coisa para mim, cara. O Ferrarese, você acha ele mais zagueiro que o Juan? Mas muito mais zagueiro, Nick. Muito mais zagueiro que o Juan? Eu acho muito mais zagueiro que o Juan. Cara, não sei. Não sei, cara. Eu acho o Ferrarese bastante subestimado. Eu acho o Ferrarese melhor que o Juan. Eu acho que ele é melhor do que o Juan. Tem muito mais experiência e para mim é o titular. Para mim o São Paulo tem que jogar com 3 zagueiros. Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Não tem discussão isso daí. Não estou comparando o Juan com o Ferrarese. O meu ponto que eu chegaria é o seguinte: quanto vai custar o Ferrarese na hora da venda? Quanto São Paulo vai ganhar no Ferrarese? Vai ganhar, sei lá, 10 milhões de euros? 60 milhões de reais? E aí você pega menos da metade do valor do Ferrarese e compra o Juan? Você acha que é um negócio ruim? Então, mas esse é meu ponto. Com esse dinheiro do Ferrarese, por exemplo, né, ganhando 30 milhões para gastar em um zagueiro, eu não gastaria no Juan. Para mim, ele não é um zagueiro que vale 30 milhões, por exemplo. Então, assim, isso é uma conta que eu entendo o seu ponto de vista, mas eu acho que, assim, para um time que tem limitação financeira como o São Paulo, não pode ter esse luxo de pagar essa bagatela, essa, enfim, grande grana. Bagatela, é claro, de forma irônica, né? Mas essa grande grana por, assim, 2 caras que são banco hoje, né? Que são reservas. Então, eu acho que São Paulo tem outras prioridades nesse momento do que comprar Juan e Marcos Antônio. Mas é algo que a gente vai ver. De repente, o Juan faz ali um mês de abril fantástico e a gente pode começar a achar que é crucial esse cara ficar. Mas 20 milhões é dinheiro, né, Nick? É muita grana. Se você lembrar, cara, o Ferrarese não custou mais ou menos isso para o São Paulo? Custou e na época eu até discordei da compra dele. Então, eu lembro que muita gente falava também, pô, vai pagar 20 milhões pro Ferrarese, tem ali o Igão e não sei o quê. Então, assim, é relativo, cara, porque zagueiro é uma posição complicada de você achar. Eu não acho, o Igão, por exemplo, jogou no Sub-20 agora ontem, né, contra o Atlético Goianiense, até foi expulso, porque uma jogada ali que ele acabou tendo que fazer uma falta, que o cara sairia de mano a mano para fazer o gol. Mas você percebe que é um jogador que, cara, não dá para contar com ele como uma opção para seu primeiro substituto, né? Então eu acho complicado. Se a gente perde o Juan, por exemplo, no meio do ano, por isso que eu falei, o mundo ideal é conseguir uma prorrogação desse empréstimo, para que você não tenha que pagar nada e dar mais um pouco de chance para os caras.
Mas se você perde o Juan, o Ferrarese é vendido, a gente vai ficar com quem? Né? O Arboleda já tem 30 e poucos anos. O Sabino é um cara que, beleza, deu certo, mas muito mais porque ele custa barato e veio de graça do que, nossa, é um grande jogador. O Alan Franco está com um contrato finalizando no final do ano, até agora não renovou. E aí, na hora que você espreme, o Juan é um cara que você fala, puta, eu posso pagar esse cara aqui em 3 anos, 20 e poucos milhões, será que de repente eu não revendo ele no futuro? Então, acho que assim, são questões para se analisar, cara. Hoje a zaga do São Paulo está muito bem resolvida. Para mim, Juan é uma opção reserva, Sabino é uma opção reserva, o Igão é um cara que corre por fora para começar a ganhar um pouco mais de minutagem, e os 3 titulares, para mim, incontestavelmente, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Agora, sai um, machuca o outro é convocado para a seleção, a gente vai ficar a pé, né? Principalmente imaginando um sistema com 3 zagueiros, precisa ter bons reservas também. Então, sei lá, eu tentaria prorrogar esse empréstimo. Se não der, eu pensaria muito bem, mais até no Juan do que propriamente no Marcos Antônio, até porque se São Paulo trouxer o Thiago Mendes, acho que a gente resolve bastante aí a questão do volante. Não, eu entendo totalmente seu ponto de vista, Nick, mas eu acho que é uma discordância natural e a gente espera que eles consigam entregar nesses próximos meses aí pelo São Paulo.